Bom dia, vamos iniciar a nossa live de hoje, né, do programa Ensinar na Prática. Lembrando, toda segunda e quinta-feira nós estamos aqui às 9 horas da manhã para a gente conversar sobre prática na educação especial, né? Hoje nós vamos falar especificamente sobre matemática, o ensino da matemática na educação especial. É muito comum a gente esquecer um pouquinho da matemática em prol da alfabetização, né? Da escrita, da leitura, do ensino das vogais, das consoantes, né? E aí a gente esquece um pouquinho da matemática. Então a gente vai estar falando sobre isso, né? Sobre o ensino da matemática, qual a importância da matemática nas nossas intervenções, como que a gente tem isso, pode trazer a matemática ao nosso favor no processo de alfabetização, ok? Meu nome é Marta Bistene, sou psicopedagoga, especialista em educação especial e, como eu disse, estamos aqui toda segunda e quinta-feira às 9 horas da manhã. Quero desejar a todos um bom dia, que todos sejam bem-vindos, que a gente comece esse dia aí com mais um pouquinho de prática, de conhecimento, de aprendizado, de ferramentas eficazes aí no nosso trabalho, que a gente possa reunir essas ferramentas pedagógicas aí e usar aí de forma bacana, né? De forma eficaz para o nosso trabalho na educação especial. O programa Ensinar na Prática é exatamente isso, né? A gente quer aí unir a teoria à prática. E isso vem de vocês, vem de quem me segue, das pessoas que entram em contato, né? Dos nossos assinantes do portal Estruturar, que falam: Marta, a gente tem muita teoria, olha, eu já fiz pós disso, daquilo, de psicopedagogia, de neuropsicopedagogia, já fiz pós de educação especial, educação inclusiva, alfabetização, já fiz um monte de pós, mas ninguém me ensinou a prática, ninguém conversou comigo como fazer, né? A gente tem na formação das pós-graduações a teoria, nós temos o que fazer, mas não como fazer, né? Então é essa a nossa ideia, a partir de tantas dificuldades, de tantas barreiras, de tantos questionamentos, né, de como fazer, a gente pensou em fazer esse programa aqui, que é o programa Ensinar na Prática. Todo dia não, toda segunda e quinta-feira a gente está aqui para conversar as estratégias, as ferramentas eficazes da educação especial, protocolos, né? Como que a gente chega até eles, quais são os que a gente pode usar aí na psicopedagogia, o que a gente pode usar na sala de recursos, tá bom? Então, vamos lá, estou aqui na minha colinha, né? Sempre tem a colinha. Para a gente poder ver direitinho. Isso. Então, hoje a gente vai falar da matemática na educação especial, tá bom? Vamos lá. Bem, o material que eu vou apresentar, parte do material que eu vou apresentar aqui é o material do kit matemática, né? O kit Marta Bistene, que já foi material exclusivo do portal e por muitos pedidos nós então colocamos ele para venda fora do portal e nós estamos construindo um outro kit matemática para dentro do portal, que é o Matemática 2. E o kit matemática ficou como bônus lá dentro do portal Estruturar. Então, quem
tiver acesso ao Portal Estruturar, quem vier fazer inscrições no Portal Estruturar, vai ter acesso também a esse material, mas não como material exclusivo do portal, né? Já como bônus do portal, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, por que matemática, gente? Por que ensinar matemática? Primeiro, é uma disciplina, né, do nosso currículo. E segundo, a matemática, gente, ela permeia toda a nossa vida. Tudo que a gente faz é matemática. Desde a unha que a gente faz, né, da nossa pintura de cabelo, das nossas luzes, tudo é matemática, né? O arroz que a gente come, que é medido, que é calculada a água que a gente coloca nele, o nosso sapato, o nosso sistema monetário, a nossa moradia, os nossos cômodos, tudo envolve matemática. Então a gente está vivendo no mundo da matemática e a gente refuga muito esse conteúdo, né? A gente, olha, tem algumas interações, né? Como posso fazer para comprar esse material? Vou pedir o Felipe está assistindo a gente, para colocar o link pra gente aqui nos comentários, tá bom? Do kit matemática. Então, como a gente está em tudo, tem a matemática, tudo. Então, a gente precisa entender que o ensino da matemática, ele tem que estar muito presente no nosso dia a dia. E mais, gente, a matemática auxilia na nossa prática do ensino da escrita e da leitura. Sim, é verdade, né? A matemática, ela nos ajuda. Como assim, Marta, nos ajuda? A gente vai ver ao longo da nossa live, eu vou mostrar aqui materiais que a gente pode usar para a gente auxiliar, são temas dentro do raciocínio lógico da matemática, que a gente pode auxiliar a gente já usa, né? A gente só tem que tomar essa consciência. E mais uma coisa, nós estamos também dentro de um grande problema. Geralmente a matemática, a gente não gosta da matemática. Quando a gente está lá no segundo, terceiro, quarto ano, é muito difícil as crianças receberem a matemática como algo bom. Acha que é difícil, acha que é chato, né? O professor de matemática lá a partir do quinto, sexto, sétimo ano do ensino médio, geralmente é um professor chato, né? Que fala só em matemática. Então a gente tem que dar uma quebrada aí para a gente poder estar no meio, né? Está aí trabalhando a matemática e trazendo para os nossos alunos essa coisa que é bom. A matemática é bom, é interessante, né? A gente faz muitas coisas com a matemática, então a gente tem que estar passando isso para os nossos alunos, né? E desde lá da creche a gente trabalha a matemática, quando a gente está ensinando tamanho, quando a gente está ensinando a montar, né, ao encaixe, os encaixezinhos, quando a gente está ensinando a musiquinha. Música também é matemática, gente, tem métrica, né, tem tempo, então é também matemática, é precisão. Então a matemática é aquilo que é exato. Então em tudo nós temos matemática. Então a partir do momento que você um aluno entra dentro da sua sala e você pergunta: por que você chegou atrasado? Que horas são mesmo? Por quê? Porque nós temos um marco de tempo para se chegar, a gente tem uma hora, isso tudo é matemática. Então a gente precisa trabalhar aí essas questões com os nossos alunos da sala de recursos. A gente tem o trabalho aí com as crianças TEA, né? Que muitos deles têm uma facilidade muito grande de aprender matemática,
né? Eles já têm essa estrutura, já eles têm boa memória, eles têm um raciocínio matemático bacana, eles gostam, eles se envolvem em robótica, né? As crianças aí que têm altas habilidades, superdotação, quando a gente os primeiros olhares que nós temos que ter sobre a criança que está sinalizando, que está aí nos indicando, né, que precisa aí de uma suplementação no currículo, é a área matemática. Geralmente são crianças, sim, os surdos também, por conta do concreto, exatamente. Então, os surdos, os autistas, né, eles se envolvem muito, e outros também, né, gente, tem vários, eu tô citando aqui principalmente daqueles que a gente está começando a avaliar, que a gente tem a suspeita aí de altas habilidades e superdotação, porque se destaca aí na matemática, na robótica, na física, na química. Então tudo isso está envolvendo a matemática. Então é importante a gente dar um valor maior para nossa matemática. Precisamos dar um valor maior. Eu não sou professora de matemática, tá, gente? Mas eu valorizo muito os professores de matemática e acho que eles tinham que estar mais presentes na nossa vida, né? Porque a gente precisa muito dos professores de matemática para a sala de recurso, a nossa educação infantil, nossa educação de ensino fundamental. A gente só vai ter professor de matemática lá no 6º ano, né? Olha só quanto tempo a gente perde de estímulo e de estar próximo aí da matemática, tá bom? Então vamos lá, gente, a gente vai mostrar alguns, vamos mostrar 3 joguinhos, que são joguinhos simples, jogos que vocês têm, e se vocês não têm, dá para vocês montarem. Aí o psicopedagogo que está começando, a professora de sala de recursos, né, que às vezes não tem verba, né, não tem dinheiro e isso tudo. Então dá pra gente montar, tá bom? Vamos lá. Esse aqui é um joguinho. Só um instantinho. Eu deixei o celular aqui um pouquinho mais perto de mim para eu poder dar uma olhadinha aqui nas interações. Agora eu vou afastar ele um pouquinho para vocês verem o material, tá bom? Senão não dá para vocês terem aqui uma visão legal do material. Agora eu acho que vai dar. Olha, aqui é um joguinho que a gente compra, ele não é caro, tá? Ele é de madeira, ó. A gente pode trabalhar a questão do tridimensional com ele, tá vendo? Ele parece uma pirâmidezinha, mas na verdade ele é um material de encaixe. Ele é bem conhecido aí na sala de recurso, pelos psicopedagogos, mas eu acho interessante a gente conversar um pouquinho sobre ele, que tem algumas observações que às vezes nos passa desapercebido com ele, tá bom? Olha, então são caixinhas de tamanhos diferentes que elas se encaixam. Então eu gosto muito de trabalhar com esse material. Você trabalha o que com ele? Primeiro você trabalha o mais óbvio, que seria o encaixe, o maior e o menor de encaixe, né? Marta, como trabalhar valor posicional com uma criança com deficiência intelectual de 4 anos? Olha só, vamos fazer o seguinte, eu posso, quem é? Maria Letícia. Maria Letícia, podemos deixar esse tema para segunda-feira? Eu prometo que eu faço uma live só desse tema, que eu tenho um material muito bacana para a gente trabalhar com isso daí, tá bom? E a gente vai ver essa idade aí também. Pode ser? Faz aí, me diz aí se pode ficar para segunda-feira, para a gente poder falar antecessor e sucessor, tá bom, gente? Então vai fazendo o seguinte, olha, coloquem aí o que vocês precisam, tá? O que vocês querem, pra gente poder encaixar nas lives. Vamos fazer assim? Porque para hoje fica muito ruim, que eu gosto de falar de pouquinho a pouquinho, tá bom? Vamos chegar, hoje a gente vai chegar em crianças de 10 anos,
tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui, olha, a gente vai... E eu vou mostrar também, gente, que esse material aqui não é um material bobinho, não. A gente vai entender ele. Por isso que eu quero trazer ele. Então, a gente pode começar a trabalhar aqui dentro, certo? Então, simplesinho, lá no prezinho, lá no maternal, a gente vai ensinar os nenenzinhos, os pequenininhos, ó, a encaixe. Além do encaixe, a gente pode trabalhar também a sobreposição. Olha, aí você vai estar trabalhando outra visão espacial, já não é mais de encaixe, já não é mais de pirâmide, né, de escadinha, vamos dizer assim. Olha só que legal, a gente vai estar trabalhando um outro conceito de espacial, olha. Como agora ocupou muito mais lugar, olha só, gente, como ocupa muito mais lugar do que da outra forma, certo? A gente pode trabalhar com esse material aqui também a relatividade. Olha só que legal. Esse aqui, quem é o grande aqui? É o vermelho, fora a cor, né, gente? E forma, ó, é o vermelho. Não é isso? E agora? Quem é o maior? Tá vendo? E se eu tirar ele, vai falar o verde. E agora? Quem é o maior? Então, você vê, ó, que dá para você trabalhar a relatividade. Depende. Olha a resolução de problemas, né? Vai depender do quê? Da comparação que eu estiver fazendo. Quem é grande? Um elefante ou uma baleia? Entendeu? Então, você vai dando à criança essa visão das coisas são relativas. Depende do meu ponto de referência, depende do meu ponto referencial. Isso aí é uma consciência, um raciocínio lógico, matemática, que é importante a gente estar trabalhando com as crianças, desde pequenininhas, né? Bem, o que mais que a gente pode trabalhar aqui? Vamos lá para as crianças do 2º ano, do 3º ano. A gente pode estar trabalhando a medida, a gente pode estar trabalhando metro cúbico. Como que eu vou calcular o metro cúbico dessa peçazinha aqui? Vamos fingir que ela é uma caixa d'água. Como que eu vou calcular o metro cúbico dessa água? Então, dessa caixa. Eu vou ter que trabalhar as medidas, né, que vão me dar o valor do metro cúbico. Olha só que legal, né? Quantos litros cabem aqui? Então, a gente vai trabalhando no concreto com a criança. Então, é um material, gente, que se a gente for ficar relacionando o que a gente pode trabalhar com ele, a gente trabalha muita coisa mesmo, tá? Bem, o que a gente pode também trabalhar? As crianças com deficiência, elas têm muita dificuldade de trabalhar além do grande e do pequeno, o muito e pouco. Então, você pode trabalhar com areia, você pode trabalhar com... Eu não gosto de trabalhar com alimentos, tá? Eu sempre conto essa história, que é uma vez que eu estava fazendo um trabalho manual com macarrão, acho que não sei se era de índio, de alguma coisa. Eu estava fazendo um material, estava utilizando macarrão. E toda hora me vinha um menino e falava assim: tia, vai sobrar macarrão? Aí eu falei: não sei, vamos ver. Se sobrar, você me dá? Tá, dou. Aí ele ia, se envolvia lá, mas eu sentia que ele ficava me olhando, né? E olhando em cima da minha mesa. Eu tinha uns 2 pacotes de macarrão. E aí ele ia e voltava. Aí voltava. Eu falei: tia, já acabou? Todo mundo pegou macarrão? Se sobrar macarrão, a senhora me dá? Dou, pode deixar que eu vou te dar o macarrão e tal. Aí lá para a 3ª, 4ª vez que ele veio à minha mesa, eu falei assim: vem cá, me diz uma coisa. Para que você quer esse macarrão? E eu pensando que ele queria brincar de jogar, né, de guerrinha, né, na hora do recreio.
pra que você quer esse macarrão? Aí ele, tia, lá em casa não tem nada pra gente comer. Se sobrar macarrão, a senhora me dá, que eu vou levar pra minha mãe fazer pra gente comer, pra eu e meus irmãos comerem. Ele devia ter o quê? Uns 7 para 8 anos, era segundo ou terceiro ano. Desde esse dia, gente, nunca mais eu utilizei comida dentro de atividades pedagógicas, né? Principalmente em comunidades carentes. Então foi uma lição, né, que esse menino me deu, porque eu estava usando macarrão para colar, para pintar, e ele em casa não tinha comida. Então, assim, foi uma experiência muito forte que eu tive, e eu não gosto de trabalhar com alimento e oriento que minhas alunas, né, as pessoas que eu tenho contato, não trabalhem com alimento. Então, tem areia, tem tantas outras coisas que você pode utilizar, né, e sem ser a questão do alimento, tá bom? Então, vamos lá. Então, você pode utilizar o quê? Miçanga, pode utilizar pedacinho de papel, pedacinho de EVA e encher as caixinhas e perguntar à criança o que tem mais, aonde tem mais, qual é a quantidade, aonde você pode fazer os bolinhos e pedir a ela para, por exemplo, você faz um bolinho com um pouquinho, com mais um pouquinho e um bolinho que você calcule que vai dar para encher a caixinha e pedir para essa criança escolher qual montinho colocar dentro para que encha a caixa. Então você vai dando essas visões aí para a criança. Olha quanta coisa a gente pode estar fazendo aí com esse joguinho aqui, tá bom? Você pode trabalhar organização, seleção, você pode ter objetos, olha, da mesma cor da caixinha em cima da mesa, em proporções diferentes, onde ele vai encher cada caixinha com a proporção da cor da caixa, tá? Seleção aí, quantidade, poxa, muita coisa dá pra gente trabalhar. Tudo isso, gente, é matemática, tá? Um joguinho que a gente pensa que pode ser só da educação infantil, a gente pode trabalhar lá até terceiro ano, quarto ano, quinto ano, às vezes até mais, né? Que a gente, isso aqui pode ser, você pode calcular inúmeras coisas, tá bom? Volume, muita coisa. Outro joguinho é um joguinho muito simples também, que tem no mercado, vocês mesmos podem fazer, que é o dominó, e a gente pode fazer temático, né? O que eu tenho aqui, eu tenho das 4 operações, que é o joguinho, a gente está mostrando primeiro aqui os joguinhos concretos, né? Então, tem os joguinhos aqui da matemática, olha, que pode ser trabalhado em sala de aula, e ele pode ser usado para um monte de coisa. A gente pode trabalhar o bingo, a gente pode trabalhar aí uma troca, né? Então você separa, pega as pecinhas, né? E pede para um cantar 9 dividido por 3. Quem tiver com 9 dividido por 3, então vai associar com aquela peça. Então dá para a gente jogar muita resolução de problema, flexibilidade, né? A matemática é muito boa para a gente trabalhar as funções executivas das crianças. Então é legal a gente tá trabalhando com esse joguinho e dá pra gente montar várias coisas, tá bom? Agora, uma outra coisa aqui que vocês estão perguntando assim, Marta, mas você falou que a gente pode usar a matemática para ajudar na alfabetização. Pode sim. Olha só, tem uma fala, né, na alfabetização, que é o seguinte: letra maiúscula e letra minúscula, tá bom? Mas estabilizou, gente, aí para vocês? Voltou? Beleza, então não vou sair, tá? Se cair, eu faço isso. Aqui tá terrível, não sei o que tá vendo. Então vamos lá, vou repetir de novo, tá bom? Quando a gente está no processo de alfabetização, a gente costuma falar o seguinte: olha só,
a letra maiúscula é a grande, a minúscula é pequena, a maiúscula é início da frase, início de uma palavra, né, de um nome próprio. Olha só, quando a gente, para algumas crianças, será que essas crianças têm aí já concretizado esses conceitos do que é grande, do que é pequeno, do que é início, do que é final, do que é meio, né? O espaço do parágrafo, por exemplo. Tem que dar um espaço da linha, até tem que ter um dedo, né? Que geralmente o professor fala que tem que ser um dedo. Será que ela sabe medida? Será que ela sabe resolver esse problema? Tudo é problema, gente, tudo é problema. Então a gente precisa ter, saber avaliar quando que essa criança ela está pronta para todas essas dicas que os professores dão, tá bom? Então isso tudo envolve matemática. Bem, tem um joguinho aqui também. Eu gosto muito porque você trabalha soma, você trabalha cor, você trabalha percepção visual, você trabalha coordenação motora fina, você trabalha equilíbrio, né? Destreza manual, tudo isso. E isso tudo é importante para quê, gente? Para que eu preciso disso tudo? Para a escrita, né? Para a escrita. Olha só, esse joguinho aqui, ó, que todo mundo conhece e que é muito baratinho, né? Esse aqui, por exemplo, tem 2 caixinhas, então o valor dele ficou R$4, né? Mas é muito baratinho, dá para você aí, ó, comprar ou então fazer com bambuzinho que fica muito mais bonitinho, né? Palito de churrasco, você dá uma afinadinha, uma lixada e dá para fazer. Você pinta e cada cor, gente, tem uma pontuação. Então dá para você trabalhar o quê? Dá para você trabalhar soma, você dá para trabalhar subtração, dá para trabalhar aí quem ganhou, quem perdeu, dá para trabalhar tabela, porque aí você pode construir a tabela de quem ganhou, de quem perdeu, de quem teve mais ponto, menos ponto. Então dá para trabalhar tabela, dá para trabalhar aí, ó, quem perguntou sobre a posição, né? A questão posicional, dá para você trabalhar a unidade, dezena e centena, né? Com a soma. Então dá para você trabalhar um monte de coisa aí, cores. Então você vai, amarelo vale 5, vermelho vale 10, o verde vale tanto, e você vai fazendo, jogando aí com a criança os valores, né? O preto que vale mais, certo? O pretinho vale mais, eu acho que vale 100 pontos, e por aí vai. Então, esse pega-vareta aqui, gente, é muito bacana. Trabalha tudo isso que eu tô falando para vocês e mais alguma coisa, né? Atenção, memória, tudo isso, né? Então dá pra gente trabalhar aí muita coisa, muita coisa, muita coisa, tá bom? Bem, de material concreto, são esses aqui que eu acho que é umas dicas bem legais pra gente trabalhar. E sempre falando, gente, legal é a gente aproveitar o máximo do material. Veja tudo que você pode estar trabalhando, pode estar associando. Às vezes uma coisa lá de ciências dá para você buscar aqui num jogo de varetas, por exemplo, né? Não tá me recorrendo nada agora, mas vamos até o final, de repente, dar uma luz. Pronto! Não é de ciência, mas é de geografia. Olha que legal, você jogar o pega-varetas, né? E cada cor ser uma região do país. Olha só que legal. E cada vareta ser um estado. Então, quem preencher aí a região, né? Primeiro, então a gente faz uma divisão aí justa, as regiões que são menores a gente coloca junto, então dá pra gente otimizar isso daí,
né? Dá pra gente trabalhar o mapa do Brasil com pega-vareta, gente. É só a gente pensar aí direitinho uma regrinha aí, porque dá tranquilo, né? São 5 cores, 5 regiões, dá pra gente trabalhar bacana aí, cada região, trabalhar estado e por aí crescendo, tá bom? Então vamos agora nos materiais estruturados, que é uma parte, tá? Eu separei aqui uma parte de uma parte, né? Eu separei uma parte da primeira parte do kit matemática, ele é imenso, então não dá pra gente falar tudo numa live só. Mas conforme a gente for falando em matemática, eu vou mostrando pra vocês, tá? Me dá uma luz, Marta. Tem um aluno com deficiência intelectual. Deixa eu soltar o óculos aqui para melhorar. Vamos lá. Intelectual. Sou professora de educação especial. Pode ser em outra live. Sim, mas assim, o que de deficiência intelectual? Exercício, trabalhos, coloque aí pra a gente poder saber, tá bom? O que você quer? Assim, alguma coisa, dicas para educação, para deficiente intelectual? Gente, tudo que eu tô falando aqui serve para qualquer demanda, tá? Isso, aprendizagem por associação, muito bom, é exatamente isso. Gente, tudo que tá aqui a gente pode trabalhar com qualquer demanda, tá? O que vai fazer eu escolher as ferramentas? Aquilo que eu preciso desenvolver no meu aluno, tá bom? Vamos entender o que é ferramenta. Ferramenta, gente, é qualquer recurso que a gente utilize, né? A gente tem a tecnologia assistiva, que é um grande mundo, né? De tudo aquilo que a gente produz é tecnologia assistiva. Eu gosto de utilizar para a gente determinar, dar nome às coisas como ferramenta. Até porque eu gosto de associar todos esses materiais aqui a uma caixa de ferramentas, daquelas que a gente vê as pessoas utilizando, né? Chave de fenda que dá uma apertada, cada chave de fenda tem um jeitinho, né? Tem a chave de fenda, tem a chave Phillips, ou estrelinha, né? Que a gente às vezes usa. A gente precisa de uma ferramenta específica para furar a parede, a gente precisa de uma específica para quebrar um chão, a gente precisa do martelo. Então, mas tudo está em torno de quê? Da construção de uma casa, de uma reforma, né? De um conserto, de coisas, né? Que a gente precisa determinar, mas que a gente precisa de ferramentas, tá bom? Então, isso sim, as dicas a gente vai adaptando, exatamente. Então, eu gosto de falar em ferramentas pedagógicas. Então, a gente tem muitas ferramentas pedagógicas, mas quais são eficientes para os nossos alunos, tá? É isso aí que a gente tem que aprender, porque nós podemos ter várias ferramentas pedagógicas, mas algumas não servirem para os nossos alunos. E aí o que nós temos que fazer? Transformá-las em ferramenta eficaz para o atendimento da nossa demanda, tá bom? O que é isso, Marta? São as adaptações, né? Eu tenho que ter resultado, então eu tenho que adaptar todo o currículo, tudo ao meu aluno. Tá ok? Então, tudo que eu mostrei aqui, gente, serve para todas as demandas. Agora, como você vai trabalhar, aí o seu aluno que vai dizer. Claro, eu posso dar dicas? Sim, posso, e já tô aqui anotadinho aqui do que a gente pode falar aí sobre deficiência intelectual, especificamente sobre deficiência intelectual. Como que eu posso usar, tá bom? Então, a gente pode falar. Algumas coisas têm que ser adaptadas. Por exemplo, a vareta a gente tem que aumentar, né? Principalmente se for uma deficiência
com prejuízo de coordenação motora. Então, tem umas varetas grandes já, em sala de recursos geralmente tem, tá? Quem recebeu o kit, né, alguns anos atrás aí, tem essas varetas. Eu posso, por exemplo, esses bloquinhos aqui, ó, para deficiência intelectual, é muito bacana. Por quê, gente? A gente pode trabalhar além do encaixe, que é importante, né, para a organização do pensamento da criança, a gente também pode trabalhar em cima, embaixo, no meio, tá? Então, a gente pode estar trabalhando com qualquer material para qualquer demanda, só que a gente vai ter que fazer o nosso planejamento, mas tem dicas sim, e eu vou estar passando também, tá? Isso, Márcia. Aí, você precisa fazer o quê? A adaptação, tá? Aí, dependendo do grau do prejuízo motor dele, você vai engrossar e aumentar as paletinhas, tá? Se não for muito grande, né, o prejuízo não for muito severo, o que você faz? Pode fazer no palitinho de churrasco, que já dá um bom resultado, tá? Dependendo de quem seja o seu aluno. Se não, você pode comprar uns pedaços, coisas de pipa, né? Loja de pipa, geralmente se você pedir, eles fazem uns varetões de bambu, né? E eu já fiz em loja de pipa, em fábrica de pipa. Eu fui lá e pedi para eles fazerem uns varetões mais grossos e tal. E aí também deu super certo, eu só pintei em casa, tá bom? Então vamos lá. Vamos ver agora os materiais que ajudam aí, a matemática ajudando. Eu não vou botar ordem não, tá? Eu pensei em fazer uma ordenzinha aqui, mas vou colocar solto. Vamos lá. Primeiro materialzinho aqui, olha, cópia de desenhos, tá? A cópia de desenho é muito legal. O que trabalha a cópia de desenho? Olha, a atenção, a memória visual imediata, importante para a escrita, para a cópia, coordenação motora, coordenação visomotora. O que é coordenação visomotora? Olha, os olhos, ele vai olhar para o quadro, vai olhar para cá, vai olhar para lá, vai olhar para cá. O que é o quadro escrito? Gente, a cópia do quadro é um referencial que eu vou ter que passar para cá. Então, a cópia de desenho ajuda nisso aí, tá? Reconhecimento de figuras geométricas, estruturação de desenho, organização espacial e tempo de execução. Tudo, gente, eu gosto de marcar o tempo de execução, tá? Então, aqui, olha, você vai fazer o quê? Aqui tem umas níveis de dificuldade. Deixa eu ver se esse aqui tem. Não tem. Olha, aqui o exercício está pedindo para a gente deixar que a criança preste atenção no desenho, tampar o desenho e a criança desenhar aqui embaixo, tá bom? Mas como que nós podemos fazer? Inicialmente, deixa a criança ver o desenho e depois, então, ela desenha aqui. Olha, tem um monte de cartelinha, ó. 1, 2, 3, acho que são 10 cartelinhas. O que vocês fazem? Dá tudo no mesmo dia? Tudo na mesma hora? Tudo da mesma forma? Não, né, gente? Vamos aí otimizar o nosso material. Então, e tem dificuldades de desenho, né? Esse aqui que a gente estava trabalhando, olha, tem dificuldades, tá vendo? Então, a gente vai trabalhar com a cópia de desenho para que a criança trabalhe todos esses requisitos que eu tô falando para vocês e treine também a questão da escrita, questão manual, sem ser aquela coisa chata de repetição de letra. Gente, pelo amor de Deus, não dá para as crianças de vocês aquelas folhinhas com A pontilhado, né? Aquela coisa maçante, aquela coisa irritante. Às vezes, dependendo da criança, se for uma criança dislexa, aquilo ali vai dando uma irritabilidade. Se for um TDAH, aquilo ali é horrível,
TDAH, é um castigo, né? Então, vamos fazer umas coisas criativas. Eu quero que meu aluno treine o A. Gente, tem tantas formas, né? Vamos lembrar a importância da gente trabalhar, gente, a repetição. Mas quando a gente fala em repetição, não é repetição de tarefas, é repetição de habilidades. Olha só que legal, gente. Então, como que eu vou trabalhar a repetição da habilidade de movimentos, né? Manuais de escrita com a letra A. Gente, eu posso mandar fazer uma casinha, eu posso pedir para desenhar aí triângulos, eu posso pedir para recortar triângulos, eu posso desenhar zigue-zague no chão e essa criança andar sobre esse zigue-zague. Você está trabalhando aí, gente, coordenação motora fina, coordenação motora ampla, tudo em prol da escrita do A, da escrita do T, da escrita do B. Então, gente, a gente tem que fazer repetições com nossos alunos, desde que não sejam repetições de tarefas mecânicas, né? Tem que ser de habilidades, tá bom? Vamos lá. Liga-ponto. Liga-ponto é muito utilizado em sala de aula para passatempo, né? Eles até vêm com essa definição aí nos livrinhos, passatempo, né? Então, liga-ponto. O que a gente pode trabalhar com liga-ponto? Coordenação motora fina, direção, resolução de problemas, sequência numérica ou de letras, né? Ou do alfabeto, parte do todo, ou seja, percepção do que a figura se tornará. Isso é muito legal trabalhar com autista, trabalhar com síndrome de Down, trabalhar com deficiência intelectual, né? Aí a deficiência intelectual, Márcia, dá para trabalhar, tá bom? Então vamos lá, gente. Como que eu gosto de trabalhar? Eu gosto de dizer sempre como eu gosto de trabalhar, né? Não é só o liga-ponto. Ligar-ponto. Dá o liga-ponto para criança? Não. Desculpa. Lembrando que as nossas atividades têm que ser o quê, gente? Intencional, né? Então aqui, vamos pegar aqui o caracol aqui, esse aqui todos são números porque é na matemática. O caracol. Então a gente vai ajudar a criança inicialmente. Obrigada, Márcia. Quantas dicas valiosas. Então, olha aqui, o caracol, a gente vai trabalhar. Gente, isso aqui todo mundo tem, né? Então, é legal a gente entender o que a gente está dando para nossas crianças, tá? Então, a gente trabalha muito com isso, todo mundo trabalha. Mas como que a gente vai fazer, gente? Vai ser só isso daqui? Não. A criança não tem dificuldades, né? Lembrando aí, a criança com deficiência intelectual, ela precisa, né, de um referencial. O autista precisa de um referencial, a síndrome de Down também. Esse desenho aqui pode não ter nenhum valor, nenhuma interpretação para o nosso aluno. Mas e se a gente colocar junto com esta aqui, gente? Será que tem? Passa a ter, tá bom? Então não vamos trabalhar o liga-ponto pelo liga-ponto, vai aparecer uma figura. Que figura é? Ou seja, isso aqui, gente, a gente está trabalhando a generalização. Não há aprendizado sem a generalização. O que é generalização, Marta? É quando eu construo um conceito que eu consigo observar esse conceito de várias formas, em vários lugares, com várias pessoas diferentes, tá bom? Então não há aprendizado se a gente não generalizar, se a gente não souber aquilo, internalizar aquilo de tal forma que aquilo vai ter significado por onde eu for, com quem eu estiver, tá bom? Isso é generalização. Ó, então a gente vai apresentar o liga-ponto, é uma brincadeira, pode ser um passatempo, mas sim, eu gosto sempre de ter o apoio. Gente, e o que vocês estão observando aqui
nessa cartinha de apoio aqui. Vamos lá, vamos ver se vocês veem. Deixa eu mostrar outra aqui. Olha aqui, o que vocês estão percebendo aqui? Me diga. Diz alguém aí. O que vocês estão percebendo em comum nessas gravuras, nessas cartinhas de apoio aqui? Olha, vou falar porque a live tá quase acabando. A realidade, gente, olha, são imagens... Ih, gente, peraí. Realidade é uma imagem, é foto. Isso, gente, forma real. Vamos trabalhar com imagens reais. Se eu tô trabalhando com um desenho aqui, olha, eu preciso trabalhar... Deixa eu pegar aqui o caracol. Se eu tô trabalhando o caracol no desenho, eu tenho que fazer um paralelo, olha, da realidade para ele. Isso aqui é uma representação, não é isso? Isso aqui, na verdade, é uma simbolização. Então, esse aqui é o real. Então, a gente precisa fazer essa junção aqui para os nossos alunos da educação especial, certo? Vamos lá, gente. O último por hoje, tá bom? Lembrando que semana que vem, então, eu vou falar de matemática de novo. Vou fazer o seguinte, eu vou falar dos temas de matemática e numa das lives eu vou focar em deficiência intelectual, tá bom? Na segunda-feira. Ó, grafomotricidade. Grafomotricidade é ótimo, né, gente? O que a gente trabalha com? Olha só, tudo é intencionalidade. O que eu posso trabalhar? Posso trabalhar outras coisas, mas aqui qual é o foco? Qual é a minha intenção aqui? Ó, uso do lápis, alfabetização. Como está fazendo o agarre ou a pressão do lápis e sua manipulação, força excessiva ou força ou pouca força. Quando eles pegam um canetão, gente, para ligar aqui, fazer essas atividades, é importante a gente observar isso, tá? Como que eles estão fazendo a pressão do lápis. Como a criança faz uso dos materiais escolares como tesoura, lápis, lápis de cor, apontador, borracha, régua, postura de corpo, principalmente de punho, dominância e preferência manual, destro ou canhoto, quantidade de traços e tempo de execução. Então, vamos lá. Aqui, gente, aqui eu tenho até um aqui que eu utilizei e não apaguei, olha só, tá vendo? A criança, ela já tem uma noção de escrita, ela já preencheu, mas a gente vê que ainda tem algumas irregularidades, tá? Pra gente avaliar o traçado da criança, né? Perfeito, deficiência intelectual, preciso muito com prejuízo na aprendizagem de leitura e raciocínio lógico. Tá, semana que vem vai ser matemática direcionado aí para inteligência, deficiência intelectual. Depois a gente fala da questão da alfabetização, tá bom? Eu vou anotar tudo isso daqui. Então, gente, olha, tudo isso daqui, coordenação motora fina, né? E um monte de outras coisas. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de começar por esse tipo de grafomotricidade, tá? E grafomotricidade também, gente, não é aquela exagero que o pessoal põe uma folha. Não adianta, gente. Outra coisa, tá trabalhando com isso aqui na mesa, tem que trabalhar no chão também, pra gente trabalhar a coordenação motora fina e também a grossa. Olha só, nosso cérebro tem que entender as coisas através do nosso corpo também, tá? Então, alguns pontilhados, que esse aqui dá para tanto trabalhar exercício mesmo, né, as intervenções, como avaliação, se a criança tem uma irritabilidade a pontos, se não tem, né, vários movimentos, olha. Então, grafomotricidade, gente. Matemática, porque é posição, é sentido, é movimento, tudo isso. E aí a gente vai trabalhando matemática, aí se associando então com
a questão da alfabetização. Então, a gente não pode deixar a matemática de lado, a gente tem que trabalhar a matemática sempre visando o benefício dela no processo de alfabetização. Deixa eu ler aqui os comentários. Se a criança tiver alguma dificuldade em pegar no lápis, pode usar Nunca fiz, Márcia, né? A Márcia tá falando aqui que a gente pode utilizar o guidon, é um exercício, né? O guidon da bicicleta para trabalhar essa questão aí de pega de lápis e tudo isso daí. Bem bacana. Márcia, você é o quê? É psicopedagoga? Sim, isso, exato. Gente, pausou aqui. Isso, engatinhar. Se eu posso, Gente, posso. Na verdade, eu tô devendo aí umas fotos, né? Mas tem alguns livros, tem muitos livros bons. Tem livro da Sumaia, tem uma... Deixa eu ver aqui, gente. Tem uma coleção aqui que é bem legal. Ela não é barata, mas é boa. Olha, essa coleção ficar sem se despedir, né? E sem lembrar vocês aí, olha, o Felipe colocou deixa eu chegar aqui pertinho para eu poder ler com mais facilidade. O Felipe colocou aí o link do nosso site, tá? martabistene.com. É bem facinho de achar. Lá tem todos os nossos materiais avulsos, tá bom? E fiquem atentas aí que nós vamos estar aí abrindo aí as inscrições para o portal Estruturar, tá? Fiquem ligadinhas aí pra gente poder... Sou psicopedagoga, especialista em educação especial DI e DM. Estou atuando 1 ano apenas. Lotus. Legal. Boa especialização, Lotus. Está pausando. Tá pausando, a gente vai... Luciana, seus recursos são limpos e claros. É fundamental que seja. Vejo muitos profissionais que enchem de bordas coloridas e desenhos. Aí a criança acaba se perdendo. Sim, gente, é um dos critérios do nosso material aí estruturado, né? Ele tem que ser limpo, tem que ser claro e tem que ter intencionalidade. Não adianta eu encher de borboleta e a criança se perder ali, principalmente a deficiência intelectual e o autismo, né? Que tem a questão de foco. Se ele vê uma florzinha bonitinha que chamar a atenção dele, você vai perder a intencionalidade do seu trabalho. Não ouvi nada da sugestão de livros. Ah, gente, desculpa. Eu tô falando, olha, tem essa coleção aqui, que é bem bacana, tá? São 3 livros, agora foi lançado o 4º. Nós temos aqui também, olha, da Sumaia Sampaio. Olha, várias atividades também, tá? Que vocês podem, é bem bacana. E fora, gente... livros de consciência fonológica, tem alguns já que eu indico lá no Instagram, tá bom? E no Telegram também. Márcia Cardoso, eu tenho alguns dos seus materiais. Ai, Márcia, diz aí como tá sendo a experiência de utilizar, né? A gente gosta de saber. Me chamo Larissa. Ah, Larissa, chama de Lotus, né? Deve ser a sua empresa, não é isso? Prazer em falar com você. Por favor, tira foto dos livros. Sim, lá no Instagram, tá? Já tem alguns lá. Aparece espelhado.
Eu vou deixar as fotos, tá? Das bibliografias que eu utilizo na montagem dos materiais, tá bom? A gente tem a fundamentação, muitos artigos, tá? Não, TDAH, gente, não dá pra poluir, não. Nem TDAH, ninguém, gente, ninguém. Até a gente, né? Às vezes a gente tá fazendo alguma coisa. Você quer ver uma experiência? Você tá trabalhando no seu computador, daqui a pouco começa aqueles popzinho de ambiente. Como reformar sua cozinha. Eu adoro isso. Como isso, você sai dali, vai ver o que eles estão querendo te dizer, né? Então é a mesma coisa. Eu tenho consciência fonológica e dislexia. Legal, Márcia. Recortei as figuras e plastifiquei. Utilizo na clínica em que trabalho. Isso, gente. Olha, agora em tempo remoto, o pessoal tem utilizado muito também alguns materiais para enviar, né? A gente autoriza, a utilização em trabalhos remotos, tá bom? Gente, um beijo, até segunda-feira. Então, semana que vem, vocês escolheram o tema aí, então todo mundo aqui pra gente conversar, tá? Segunda-feira eu vou falar sobre a questão do trabalho de números posicionais, né? Quadros de valor de lugar, não é isso? Quadros de valor de lugar. E vou, semana que vem, falar sobre deficiência intelectual. E aí depois, então, vocês vão me falando e a gente vai fazendo os temas aí, tá bom? Beijo, gente. Obrigada aí. Foi maravilhoso. É muito bom quando vocês interagem, quando a gente tem essa dinâmica, tá bom? Beijos e até segunda-feira, às 9 da manhã. Quinta-feira também, às 9. Gente, e divulguem. É importante que vocês divulguem a live para mim. Nós temos trabalho no YouTube, no Instagram, no Telegram. No Telegram tem materiais gratuitos, tá bom? É importante que vocês entrem, se vocês quiserem. Tem muita coisa, gente, muito conteúdo aí nas redes sociais, tá bom? Vocês podem ir lá, podem tá buscando, tem muita coisa. No YouTube tem muito vídeo, muito conteúdo, tá bom? Então, obrigada, gente. Muito obrigada por tudo aí, um bom dia para vocês.